Olá, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Olha, esse vídeo aqui, ele é a primeira parte de uma palestra que eu dei na Campus Party em 2018. Essa palestra é sobre ondas gravitacionais. Ela é direcionada ao público em geral, você não precisa ser especialista em física ou em alguma área da física para entender ela. Então, se você tem interesse em ondas gravitacionais, a sua detecção, a astrofísica de ondas gravitacionais, essa palestra aqui é um bom começo para você aprender um pouco mais sobre o assunto, para começar a ler mais depois sobre o assunto. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aqui nos comentários abaixo que eu vou ler depois, ou pode me enviar também de alguma forma, ou no Instagram, ou deixar, ou no Facebook também. Tá? Lembrando que eu tenho um blog, né, sobre ondas gravitacionais, que é o Surfista Gravitacional. Lá tem alguns artigos, tá? Mas específicos sobre alguns assuntos. Então eu espero que você goste. Se você apoia esse tipo de conteúdo no YouTube, deixa já o seu like aqui, o seu gostei, né? Compartilhe o vídeo com quem você acha que tem interesse sobre o assunto e se inscreve no canal para receber novos vídeos, novas atualizações, tá bom? Então, bom proveito para você e até a próxima. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização da Campus Party e agradecer a Aline Carvalho pelo convite para eu dar a palestra aqui para vocês, para eu fazer essa atividade com vocês. E eu vou falar sobre ondas gravitacionais como uma nova janela para o universo. Essa que é uma das maiores descobertas desse século, científica. E se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, eu acho que é melhor fazer elas no final. Então eu pensei, como eu tenho 1 hora de atividade, eu vou falar em uns 40 minutos, tá bom? E aí o restante a gente pode discutir, vocês podem fazer perguntas e tal, tá bom? Eu tentei ser o máximo didático possível aqui nos slides, não colocar equações ou coisas muito complicadas, porque eu não sei se todos aqui sabem, mas as ondas gravitacionais foram uma previsão da teoria de Einstein. Então ela surgiu primeiramente como teoria e equações e etc. Então, eu falo aqui para vocês hoje, representando pela colaboração científica LIGO, que é a colaboração científica do detector que fez a primeira detecção de ondas gravitacionais, e pelo grupo do INPE, que é o que eu faço parte. O INPE está aqui, esse símbolo, né? É o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, na sede de São José dos Campos. Lá a gente tem um grupo de ondas gravitacionais, tá bom? Então, primeiramente, começando, eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês de uma simulação da primeira detecção da fusão de 2 buracos negros. É um vídeo que tem uma impressão artística, dá para ver direito daí? Vocês deveriam ver aqui 2 regiões do espaço que não tem nada, é um vazio, é a região onde estão os buracos negros. Ao redor deles, vocês veem as estrelas que estão atrás deles, no fundo. E o espaço ao redor deles é distorcido enquanto eles giram. Esses 2 buracos negros se fundiram em um buraco negro só e emitiram um pico de ondas gravitacionais que foi detectado pelo LIGO. Mas e aí? Surgiu muita coisa na internet depois que elas foram detectadas. Parece que antes quase ninguém conhecia sobre o assunto. Então é legal poder falar disso para vocês, porque eu comecei a pesquisa antes, né? Eu comecei a pesquisar nessa área em 2012, quando eu entrei no mestrado em astrofísica, lá no INPE. E ondas gravitacionais, resumidamente, são distorções no espaço-tempo que se propagam à velocidade da luz. Isso segundo a relatividade geral. Tá? Mas e aí, o que é isso? Vamos voltar um pouco para tentar entender um pouco melhor. Já no século XVII, né, no final do século XVII, Newton publica uma obra, né, de física que ele discute as leis da dinâmica e da gravidade. E nessa obra ele explica como que a gravidade funciona nas leis da dinâmica. Então você teria massas, corpos que, por terem massas, eles se atraem a uma força igual e contrária, certo? Mas, na teoria de Newton,
não existia uma informação sobre a propagação da mudança dessa força de uma massa para outra. Como seria se no universo, onde você tem um conjunto de corpos enorme, você pegar uma massa e mudar ela de posição? Todas as outras massas, os outros corpos do universo, teriam que sentir essa mudança, por causa da lei de atração de forças. Como seria isso? Seria instantaneamente? Essa informação viajaria instantaneamente? Então, a teoria de Newton não explicava isso. Tá? E a teoria de Maxwell, que é sobre o eletromagnetismo, como a luz propaga a uma velocidade limite, que é a velocidade da luz, nada pode se propagar mais rápido do que ela, existia um problema na física. E o Einstein começou a resolver esse problema com a publicação do seu primeiro artigo da relatividade, que foi em 1905, e 10 anos depois, em 1915, ele publica a teoria da relatividade geral. E nessa teoria ele diz que nenhuma informação pode viajar mais rápido do que a velocidade da luz, e que a gravidade é um efeito da geometria do espaço-tempo. Então a gravidade, a atração gravitacional, né, ela é formada quando você tem um espaço distorcido pelos corpos. Então, as massas causariam deformação no espaço-tempo, e esse espaço-tempo deformado produziria os efeitos atrativos. Então, você pode imaginar como nessa figura aqui, né, um espaço-tempo plano, onde você coloca uma massa, como se fosse uma cama elástica, você coloca uma massa, essa cama elástica afunda, ela deforma a geometria do próprio espaço, e aí as outras massas que estão nesse espaço começam a obedecer essa geometria curvada. Tá? E aí, a onda gravitacional seria uma propagação dessa deformação no próprio espaço. Tá bom? Vamos fazer uma analogia da propagação da onda gravitacional com a onda eletromagnética. Como que a onda eletromagnética é formada? Vocês estão muito acostumados a usar a onda eletromagnética quase todos os dias na vida de vocês. Aí quando você liga para alguém, a sua voz vai em sinal de onda eletromagnética para outro celular, para a antena. E como que ele produz isso? Ele produz isso acelerando cargas elétricas aqui dentro do celular. Então, quando você tem uma partícula carregada eletricamente, e você oscila essa partícula, ela emite uma onda eletromagnética que viaja à velocidade da luz, e que pode ser detectada por um detector, como, por exemplo, essa antena de rádio mostrada. A onda gravitacional é algo parecido. Você tem uma massa, uma partícula de massa m, e quando você acelera essa partícula, ela distorce o espaço-tempo, e essa distorção é propagada à velocidade da luz até um detector de ondas gravitacionais. Então a gente tem uma outra informação da matéria, diferente da onda eletromagnética, que pode viajar pelo universo. Mas como é que a onda gravitacional distorce o espaço-tempo? Imagina que você tem um anel de partículas, um círculo, né? As partículas expostas dessa forma. Quando a onda gravitacional passa através desse círculo, primeiro ela estica o espaço em uma direção e contrai o espaço em outra direção. Depois, conforme a onda vai passando, ela faz o objeto voltar ao tamanho original, depois ela contrai o objeto na outra direção, que no caso ali é em cima e embaixo, e estica na horizontal, e depois ela faz o objeto voltar ao estado original. Então isso fica oscilando conforme a onda gravitacional vai passando por esse objeto. Aqui seria um anel e a onda gravitacional passando nessa direção, né? Entrando ou saindo da tela. Isso essa forma de distorção do espaço é um tipo de distorção do espaço, que a gente chama de polarização. É um tipo de polarização da onda gravitacional. Existe outro tipo que tem o mesmo efeito, só que em vez de ser na vertical aqui, é girado de 45 graus. Então essa a gente chama de polarização mais, porque a deformação ela vai nesse eixo, e aqui a gente chama de polarização cruzada, que vai nos eixos cruzados. E como você consegue medir qual é a deformação no espaço? Você consegue medir fazendo uma média geométrica das duas deformações, ou de maneira resumida, seria como você pegar um ΔL sobre L. O que seria isso? Você pegar uma régua, por exemplo, colocar sobre uma onda gravitacional, essa régua vai oscilar. Você pega essa amplitude que ela deformou
Você pega o pedacinho que ela deformou e divide pelo comprimento total. Isso é o que a gente chama de amplitude. Por que você tem que dividir? Porque a deformação também é relativa, depende do tamanho do objeto. Como seria se uma onda gravitacional passasse por você agora? Se uma onda gravitacional passasse por você agora, ela iria esticar você e você ia ficar mais altinho e magrinho por um momento. Depois ela ia fazer você voltar ao estado original. Depois ela ia esticar você para o lado e contrair na vertical. Então, aí, uma hora você ia ficar altinho e magrinho, outra hora você ia ficar baixinho e gordinho. Você ia ficar oscilando. Mas por que a gente não sente esse efeito da onda gravitacional? Porque ele é muito pequeno. E por isso que foi difícil detectar essa onda gravitacional. Para você ter ideia, um pico de amplitude de uma onda gravitacional detectável, ela seria da ordem de 10 elevado a menos 21. O que é isso? 0,0, 21 zeros e 1. Tá? Então, é muito pequeno. Então, a gente não sente esse efeito. Só se a gente estivesse muito próximo a uma colisão de buracos negros, que aí a intensidade da onda seria mais alta e a gente poderia sentir um pouco. Então, já foi pensado em produzir ondas gravitacionais na Terra, mas a gente não tem tecnologia, porque você precisaria de um corpo muito denso, uma massa, grande quantidade de massa em um espaço muito pequeno, para deformar bastante o espaço, como numa cama elástica, e acelerar esse objeto a uma velocidade grande. Aqui na Terra não tem como fazer isso em laboratório ainda, mas no espaço, o espaço está cheio desses fenômenos acontecendo, como, por exemplo, uma supernova. O que é uma supernova? Não sei se vocês sabem, mas quando uma estrela vai queimando o combustível dela, chega uma hora que a radiação que está saindo pela queima não consegue mais sustentar a matéria que está sendo atraída gravitacionalmente para dentro da estrela. Então a matéria colapsa no núcleo e é jogada para fora. Como soltasse uma bolinha aqui nesse chão, a bolinha bate, pinga, e aí é arremessada bem longe para fora. Nessa explosão, se houver alguma coisa assimétrica, ela pode gerar um pico de onda gravitacional, que poderia ser detectado como um sinal. Outra fonte de onda gravitacional é o pulsar. Aqui não dá para ver direito, mas é uma estrela de nêutrons que tem um campo magnético muito forte. E esse campo magnético ele acelera partículas de tal forma que gera um feixe de radiação. E se esse feixe de radiação estiver apontado para a Terra e girando, então a gente vai observar no céu um pulso, alguma coisa pulsando, porque vai girando, é como se fosse um farol no mar, e você estivesse numa ilha e o farol passa por você a cada 1 segundo, por exemplo. Então ele pulsa, é uma luz que pulsa, é uma radiação que pulsa. Ele foi descoberto por uma estudante de doutorado chamada Jocelyn Bell, acho que na década de 20, se eu não me engano. E também, o que poderia gerar ondas gravitacionais, mais um exemplo, é a coalescência, o giro de 2 estrelas de nêutrons e o choque delas, ou buracos negros, ou uma estrela de nêutrons e um buraco negro. A primeira evidência, uma coisa que eu esqueci de falar, é que quando o Einstein, em 1916, publicou o artigo sobre ondas gravitacionais, ele não sabia se elas existiam mesmo ou não, se eram só um artifício matemático. E ele achou que talvez elas nunca seriam detectadas. E claro, naquela época não existia a tecnologia que tem hoje. E durante quase meio século, houve uma discussão entre os cientistas para saber se elas existiam ou não. E chegaram à conclusão, os teóricos chegaram à conclusão que elas deveriam existir. E em 1993, esses 2 cientistas, Hulse e Taylor, ganharam o Prêmio Nobel por uma evidência que as ondas gravitacionais existiriam, uma evidência indireta. Como que foi isso? Eles observaram uma binária de estrelas de nêutrons, no qual uma delas é um pulsar, e eles conseguiram medir o período de rotação. E eles viram que, conforme o tempo de cada ciclo passava, eles viram que o sistema deveria estar perdendo energia, na mesma razão prevista pela relatividade geral, por emissão de ondas gravitacionais. Então, o sistema estava emitindo ondas gravitacionais e perdendo energia. E essa daqui é a curva teórica calculada para esse sistema, como deveria ser. E esses pontos são os pontos que eles observaram.
que já estão com as barras de erro. Ou seja, foi preciso o negócio. E esse foi o primeiro prêmio Nobel para gravitação, para relatividade geral.